queridos, bem-vindo a mais um Tadel Online. Nós estamos curtindo demais essa experiência, né, aproveitando todos os meios para treinar, para atualizar as pessoas a respeito daquilo que Deus tem. E antes de começar aqui efetivamente a palavra, eu queria só relembrar os irmãos que no momento que nós estamos vivendo, nós não podemos deixar de ser generosos. Aliás, eu creio que esse é o momento propício para, de fato, nós provarmos esse princípio de generosidade, porque a gente não tem ninguém nos assistindo dar oferta, graças a Deus por isso. A gente também não tem um cesto de ofertas na nossa frente, que torna muito conveniente a gente ofertar, mas é um momento propício para a gente provar de fato o nosso coração de comprometimento com o reino de Deus. Não estamos simplesmente suprindo as necessidades financeiras da igreja, mas nós temos que entender que a nossa oferta ela está dando a chance do reino de Deus ser expandido de uma forma maravilhosa. E nesse momento agora que nós estamos vivendo de cultos online, de Tadel online, é um momento propício para provar de fato o nosso coração e o nosso espírito de generosidade e de fato e de verdade o comprometimento com o reino de Deus. Eu creio que assim como Jesus assistiu o momento da oferta lá no templo, quando aquela viúva veio entregar 2 moedinhas, chamou a atenção de Jesus, agora é o momento que nós podemos de fato chamar a atenção de Jesus e enviar esse sinal maravilhoso para os céus de semeadura, de um coração generoso. E se nós tivermos um coração generoso, nós vamos provar também da generosidade de Deus na nossa vida, especialmente num momento como esse, onde as pessoas estão cheias de medo, estão perdendo os empregos, estão com medo do futuro. Então é uma oportunidade incrível que nós temos e eu quero te estimular, não deixe passar essa oportunidade. Então nós temos aí os números das nossas contas para que você possa fazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, expressar a sua generosidade diante de Deus. Isso faz parte do nosso comprometimento como cristão e também faz parte do nosso comprometimento como líder na igreja, porque juntos nós estamos construindo o reino de Deus. A semana passada nós tratamos um pouco sobre o conceito do assim como, relacionado com o aspecto pastoral do coração de Jesus, né? Jesus, o bom pastor, e ele nos forma segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, com a mesma unção, com o mesmo coração. Então nós falamos um pouco sobre isso, nós oramos para que cada um de nós possamos ter esse coração de bom pastor pulsando dentro do nosso peito, e agora é um momento essencial de nós demonstrarmos isso, e isso também faz parte do DNA da nossa igreja. Então nós temos falado bastante sobre isso e eu quero te avisar, nós vamos continuar falando, porque isso faz parte do DNA da nossa igreja, porque nós cremos que as pessoas não precisam apenas de uma igreja para chamar de sua, ou um life para ser um membro. O que as pessoas de fato precisam é serem pastoreadas, e eu tenho um prazer muito grande de poder fazer parte desse time junto com você, de líderes em treinamento, de discipuladores que Deus tem levantado na nossa igreja para cumprir com esse princípio. Então o coração de Jesus tem sido derramado em nós e nós temos absorvido isso e temos colocado em prática essa unção do pastoreio. Então eu quero aprofundar um pouquinho dentro desse assunto, e o tema hoje é Life, um ambiente de pastoreio efetivo. Então, dentro disso, eu queria falar hoje sobre 5 aspectos, né? Sobre 5 aspectos que nós vamos aplicar aqui. Como nós vamos aplicar, nós vamos aprofundar nessa unção de pastoreio na prática. Eu quero falar um pouquinho hoje de alguns conceitos práticos, como nós aplicamos o pastoreio. Mas antes disso, vamos abrir lá em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, onde Jesus diz o seguinte. Eu gosto demais desse texto porque ele expressa exatamente o coração, o sentimento de Jesus e a atenção de Jesus. Então diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque andavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Nós vemos aqui, para introduzir esse assunto,
Dois aspectos. O primeiro aspecto, que Jesus ele não era indiferente às necessidades físicas, emocionais e espirituais das pessoas. Então essa é uma das características de alguém que tem um coração de bom pastor. Se nós olharmos para o mundo à nossa volta, ou para os irmãos à nossa volta, ou para as pessoas à nossa volta, e vermos a situação que as pessoas estão, e se nós não tivermos nenhum sentimento no nosso coração, se nós não tivermos nenhuma empatia, isso significa que está faltando em nós esse coração de bom pastor, porque Jesus ele não conseguia ficar inerte diante da situação que as pessoas viviam. Então esse é um aspecto que eu creio que Deus tem nos dado, Deus tem dado a nós como igreja, a nós como líderes de life. E o segundo aspecto aqui é que Jesus fala sobre a necessidade de levantar um exército de pastores. Ele diz aqui: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus está dizendo isso exatamente no contexto que ele falou sobre esse coração de bom pastor. Por isso que nós temos isso como um dos nossos DNAs, aspectos do nosso DNA, de nós termos uma igreja que tem esse coração de bom pastor, uma igreja que de fato se importa com o mundo, se importa uns com os outros. Então isso é muito importante, e essa é uma das principais funções do líder de life. Então o líder de life ele tem muitas funções, liderar a reunião é uma delas, mas mais importante do que liderar uma reunião e fazer uma boa reunião é o líder de fato ter esse princípio, ter esse coração de bom pastor. Então eu queria agora abordar, como eu falei, dentro desses cinco aspectos, como o pastoreio de excelência, o pastoreio efetivo, ele deve ser exercido. Então, 5 aspectos. O primeiro deles começa com o próprio líder. O líder de célula, ele tem que ser bem pastoreado. Como a palavra de Deus fala, como Paulo diz, cuide de si mesmo e do rebanho que Deus confiou a você. Então a primeira coisa é o líder pensar em si mesmo, isso não é egoísmo, mas é estar bem para poder cuidar dos outros. E estar bem está muito ligado ao nosso tempo com Deus, à nossa intimidade com Deus, à nossa saúde espiritual, mas também dentro disso entra o aspecto do discipulado profundo, o discipulado intencional, o discipulado com hora marcada, o discipulado onde a gente tem a liberdade de abrir o coração sem medo de ser julgado, de contar as fraquezas, as limitações, as lutas, e aí cumprir o que a palavra de Deus fala, que é um princípio: confessai as vossas lutas, os vossos pecados, as vossas fraquezas uns aos outros, para serdes curados. Então, o primeiro aspecto do bom pastoreio começa com o próprio líder, né, de ser bem discipulado, ser desafiado a crescer, ser desafiado a dar mais um passo, porque eu digo para você, todos nós passamos por crises, todos nós passamos por tentações de desistir, de parar, mas nós precisamos ter alguém para nos ajudar e nos estimular a dar mais um passo, nos estimular a perseguir a carreira que nos está proposta. Então, o primeiro aspecto de um bom pastoreio começa com o líder sendo bem discipulado, profundamente discipulado. O segundo aspecto fala sobre entender a importância, o privilégio e o poder que é pastorear. Então isso há um poder muito grande nesse princípio e é um privilégio que nós temos, porque às vezes as pessoas ficam um pouco assim amedrontadas de serem obrigadas ou forçadas a fazer alguma coisa. E eu estou falando aqui sobre o encargo do líder, mas eu quero dizer para vocês, como líderes, nós temos que entender quão grande é o privilégio de poder pastorear alguém, pastorear o rebanho de Deus, o rebanho que é dele, o rebanho pelo qual ele pagou um preço muito alto. Então, é um privilégio incrível nós podemos fazer parte disso, não é uma obrigação, nós não somos obrigados a fazer isso. De vez em quando sai na imprensa os melhores lugares para se trabalhar, porque é uma pesquisa que se faz com as pessoas e vão ver o ânimo das pessoas, a alegria, a expectativa de trabalhar em certos lugares, e eles fazem lá um ranking das melhores empresas para se trabalhar. E quem trabalha nessas empresas, ela sente orgulho de dizer: eu trabalho na empresa X ou eu trabalho na empresa Y. Ela não é obrigada a estar lá, na verdade ela quer estar lá, e isso é um grande prazer, porque ela entende o que significa o status por estar naquela empresa. Agora, mais do que tudo isso, mais do que qualquer empresa, imagine o status e o privilégio que nós temos de fazer parte do time que Jesus está levantando para
pastorear o seu rebanho. E no texto que nós lemos de Mateus capítulo 9, fala que o rebanho de Jesus não são só as ovelhas que estão conosco, mas o mundo todo, todas as pessoas que estão em necessidade, elas sim são o nosso alvo e parte do rebanho que nós podemos agregar dentro do nosso aprisco. Então, o segundo aspecto aqui é nós entendermos a importância e o privilégio. Para nós entendermos isso, Mateus 25, versículo 34 a 40, Jesus conta aqui algo muito tremendo. Preste bem atenção nisso e absorva cada uma dessas palavras. Mateus 25, 34 a 40, Jesus diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram, estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram ver-me. Então os justos perguntarão: quando foi que o vimos, Senhor, com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos, e nu e o vestimos? Quando foi que o vimos, Senhor, enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei, respondendo, lhes disse: em verdade lhes digo que sempre que fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram. Uau! Aqui Jesus ele coloca muito claro que esse vai ser uma satisfação, uma prestação de contas diante do Rei, o Rei do Universo, o Rei dos Reis. Então pensa nisso, o privilégio de ouvir do próprio Rei: vocês me serviram. E aqui, se a gente podia trocar todas essas ações, essas atividades que Jesus disse que esse grupo de pessoas faria, de alimentar, de hospedar, de matar a sede e tudo mais, eu podia trocar tudo isso aqui pelo exercício do pastoreio. Em outras palavras, Jesus está dizendo aqui: benditos, vinde, vocês que pastorearam as minhas ovelhas. Uau! Isso é um privilégio muito, muito grande. Então, o segundo aspecto, para termos um pastoreio efetivo, nós entendermos isso como um privilégio, não como uma obrigação, ou como um peso, ou como uma regra da igreja. De fato, é o DNA da nossa igreja, mas nós queremos levantar pessoas que queiram, que tenham isso como um privilégio, falar: eu quero ser um pastor, eu quero ser treinado, eu quero ter esse coração de pastor. E aí você faz parte desse time da direita, esse time que vai de fato chegar diante de Jesus e ouvir essa declaração. Então esse é o segundo ponto, entender o privilégio. Quando a gente entende esse privilégio, nós vamos fazer isso não de uma forma profissional. Eu tive várias experiências nesse sentido, mas eu fiz algumas viagens de navio, 3 viagens que eu fiz. Nessas 3 viagens, Deus me deu o privilégio, junto com a Márcia e junto com alguns irmãos até que nós fizemos, de estar andando naqueles corredores do navio e olhar para pessoas e enxergar a necessidade dessas pessoas e se aproximar, começar a bater papo, e daqui a pouco você está orando por essas pessoas. E a gente tem 3 famílias de lugares diferentes do Brasil que nós fizemos muita amizade, muito relacionamento, inclusive algumas levamos para Jesus por causa desse sentimento de você olhar para alguém. Uma vez um casal, a gente olhou para eles e viu que eles não estavam muito bem, parece que estavam numa discussão, mas a gente se aproximou, bateu papo e tudo mais, e falando das coisas, eles abriram o coração, a gente pôde orar, pôde ministrar, pôde inclusive recebê-los na nossa casa depois. Então é esse sentimento de olhar para o lado e perceber: eu tenho o privilégio de ser habilitado, de ser recrutado pelo Rei dos Reis para pastorear as ovelhas do seu rebanho. Então esse é o segundo aspecto. Só retornando aqui, então o primeiro aspecto é nós mesmos estarmos bem através de um discipulado, através da nossa intimidade com Deus. O segundo aspecto, nós entendermos o valor e o privilégio que é pastorear. Então vamos para o terceiro aspecto, muito, muito, muito importante. O líder de life não deve fazer isso sozinho. Então o primeiro passo para pastorear, o líder precisa levantar pessoas nas quais ele vai investir um pouco mais profundo para ter essas pessoas como auxiliadores nesse processo de pastorear. Então é ter o seu
Pedro, Tiago e João. Possivelmente Jesus fez isso, né? Nós precisamos fazer isso. A tarefa é muito grande, nós precisamos levantar outras pessoas e dar privilégio, dar essa oportunidade para que outras pessoas nos ajudem nessa tarefa de pastorear. Então, o conselho prático que a gente dá para um líder de life é dentro do seu life, ore e busque 1, 2 ou 3 pessoas que você possa confiar essa tarefa. E óbvio que você vai investir mais nessas pessoas, pensando nelas próprias, mas também pensando nas outras ovelhas, no rebanho que você tem para pastorear. Então você investe um pouco mais nelas e peça para elas, dá esse privilégio, transfira esse coração, mostra para elas o privilégio e a oportunidade de fazer parte desse exército, desse time do grande rei, de pastorear as pessoas, e aí você vai ensinar essas pessoas na prática como pastorear esse rebanho. E aí nós vamos para o quarto ponto aqui, uma vez que você está levantando líderes para fazer isso, está levantando pessoas que você vai discipular pessoalmente, visando esse trabalho de pastoreio, ou pastorear um pouco mais profundo essas pessoas, para habilitá-las para pastorear os outros. Aí o quarto ponto, você vai fazer o seguinte, vai fazer e vai ensinar os seus discípulos a fazer isso, colocar na agenda. Planejar. Isso é fundamental, porque se a gente tiver o conceito, a gente tem o privilégio, mas você não põe na agenda, o tempo passa e você fica sempre devendo, fica assim, puxa, tem um irmão que está precisando, eu não consegui ligar para aquele, às vezes a gente é engolido pelo tempo, falar, não tive tempo essa semana. Na verdade, a questão é planejamento. Atualmente eu não estou liderando ainda um life, mas eu estou na expectativa de começar a liderar um life junto com a Márcia. E o que nós vamos fazer? Nós estamos já nos programando para isso, e nós vamos tirar um dia da semana, vamos deixar isso planejado, e esse dia vai ser específico para o pastoreio. O dia que nós vamos possivelmente receber algumas pessoas na nossa casa, ou a gente pode marcar numa lanchonete, numa padaria, num café ou num parque, para bater um papo, para conversar com essas pessoas. Então eu tenho um planejamento para isso, porque se a gente não planejar, isso nunca vai sair do papel e nunca vai sair da nossa cabeça, mas a gente não vai fazer e vai acabar sentindo pesaroso porque não faz isso. Então a dica prática aqui é planeje isso, pegue da sua agenda um dia, um horário que você possa dedicar para esse pastoreio. E o quinto e último ponto, e dentro desse último ponto eu quero estender um pouquinho mais, porque esse quinto ponto fala entender de fato o que é pastoreio. Então não adianta só ser bem discipulado, não adianta só saber o privilégio que isso é, não adianta só levantar outras pessoas para fazer, e não adianta colocar na agenda se nós não entendermos de fato o que é o pastoreio, como a gente exerce esse pastoreio. Então a estratégia de fato começa com relacionamento. Então a gente vai tomar um café junto, vai, fazer alguma atividade junto, mas é só como um pano de fundo, como uma base para de fato nós entrarmos no pastoreio. Porque não adianta a gente bater papo 1 hora, 2 horas, conversar sobre política, sobre tantas coisas externas, mas não entrar no cerne, no coração das pessoas. Senão a gente não vai estar pastoreando efetivamente. Então eu quero, dentro desse ponto, entender o que é o pastoreio. Eu quero abordar agora outros 5 aspectos do que é efetivamente o pastoreio. Então, primeiro aspecto prático, até baseado no que Jesus ensinou, né, é estar presente nas alegrias. Então, o que são as alegrias? Aniversário, nascimento, casamento. Então, a gente precisa estar presente. A Bíblia fala sobre alegrar com aqueles que se alegram. Então, isso é uma oportunidade incrível. Você tem um membro do seu life que, de repente, teve um bebê. Então, está presente nesse momento. Tem um membro do life, uma irmã que está grávida e de repente vai chegar o momento de nascer o bebê, então o líder de life organiza lá um chá de bebê, faz algo assim, mobiliza as pessoas para fazer isso, para trazer presentinhos, para suprir as necessidades. Então estar presente, marcar presença no momento alegre. Então casamento, então também estar presente nesse momento, saber aproveitar essas oportunidades onde a pessoa está se alegrando, para a gente se alegrar com ela. Então esse é o primeiro aspecto. Mas o segundo aspecto também está presente nas dores. A Bíblia fala que em todo tempo amo o amigo, na angústia nasce o irmão.
Quantas vezes eu já vi pessoas ficando muito chateadas na igreja, porque no momento de dor, que ela precisava, às vezes, de uma ligação, de uma visita, precisava de um ombro amigo e ela não encontrou. E esse é o momento, de fato, de provar se a pessoa, de fato, é importante para nós. Então, a gente precisa entender isso, é estar presente nas alegrias, estar presente nas dores. E dores todo mundo passa. Seja uma doença que a pessoa está passando momentaneamente, então a gente pode mobilizar o Life para orar por essa pessoa, mandar mensagem, ir lá fazer uma visita no hospital. Isso faz parte do pastoreio, seja para ela, para a própria pessoa, ou às vezes para um parente que ela é tão querido para ela está sofrendo com aquilo, então marca, vai lá visitar, faz oração. A Bíblia fala sobre orar sobre os doentes e eles serão curados. Então, um momento importante. Então, repetindo aqui, estar presente nas alegrias e presente também nas dores. Um outro momento das dores também, velório. Às vezes é um parente que morreu, alguém querido, então precisa se mobilizar, ir lá, orar, de repente até fazer o culto fúnebre. Então isso são atividades pastorais que marcam o coração das pessoas. O segundo aspecto é saber ensinar os valores e comportamentos cristãos. Então, se a gente tem de fato carinho e amor pelas pessoas, nós vamos ajudá-las a crescer. E no convívio, nas comunhões que a gente tem, a gente percebe aspectos na vida das pessoas que elas precisam crescer em maturidade. Então, o pastoreio é isso, é você marcar de uma forma muito amorosa, muito carinhosa, você lá ensinar os comportamentos, o padrão cristão para as pessoas, porque ninguém nasce sabendo. A pessoa vem do mundo, ela vem cheia de maus costumes, de maus comportamentos, e nós vamos com muito amor e carinho, sem julgar ninguém, mas nós vamos ensinar essas pessoas. E as pessoas que de fato elas são ensinadas e corrigidas nessas coisas, de fato nós passamos um sinal para elas: eu me importo com você. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, se nós não participamos da correção, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Então faz parte também a gente chamar as pessoas com muito amor e carinho. Não é dar bronca em ninguém, não é ficar dando lição de moral nas pessoas, mas de repente é simplesmente mostrar carinho, amor, preocupação e a intenção de ajudá-la a crescer em todas as áreas. Então esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto é o aconselhamento em momentos difíceis e decisões importantes. Então a pessoa está passando por um momento onde ela tem que tomar uma decisão super importante, vital. A gente não tem a resposta, nós não vamos dar as respostas para as pessoas, porque nós não podemos fazer isso, não fomos chamados para dirigir a vida das pessoas. Mas a Bíblia fala que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então a gente participar disso, buscar os princípios bíblicos para ensinar para essa pessoa. Pode ser que seja uma decisão tão importante que às vezes a gente precisa falar para a pessoa: olha, eu não tenho tanto conhecimento nessa área específica, mas eu vou te ajudar. Vamos marcar com um pastor, vamos marcar com um líder, vamos marcar com alguém que tem um pouco mais de habilidade nessa área, ou pega uma ministração específica e manda para a pessoa, para ela crescer nessa área e poder aprender esse princípio. E isso é uma forma da gente se envolver com as pessoas nesses momentos de decisões importantes ou momentos difíceis que as pessoas estão passando, e todos vão passar por isso. O quarto aspecto aqui dessa estrutura de entender o pastoreio é um aspecto muito prático e que a gente não tem praticado muito, mas eu quero ensinar isso aqui para você. É a gente ministrar a Santa Ceia. Às vezes nós temos pessoas que passam por dificuldades, por problemas, elas ficam 1 mês, 2 meses sem poder congregar. E é importante para as pessoas se sentirem parte do corpo de Cristo. O líder vai lá, pega um pedaço de pão, um cálice de suco de uva, vai lá, ministra a ceia, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, lê com a pessoa, ministra a ceia com ela, faz ela sentir parte do corpo de Cristo. A Bíblia fala que nós devemos fazer isso sempre. Então esse também é um dos aspectos do pastoreio que o líder de célula e os seus auxiliares podem fazer, tem autorização para fazer isso. E o último aspecto, o quinto aspecto dessa estrutura de entender o que é pastoreio, é assistência social.
Então as pessoas passam por dificuldades, a gente precisa entender, como Jesus disse, estive com fome e deste-me de comer. Então está dentro desse aspecto da gente perceber as necessidades das pessoas e viabilizar o sustento para ela, o socorro para essa pessoa. Isso não indica que você é responsável financeiramente por ela, tem que sair sempre da sua despensa. Se você tem para dar, ótimo. Se você não tem, você vai mobilizar a célula. Se for necessário, procure o Amor em Ação. Leve lá para o Amor em Ação. Fala, olha, eu tenho uma família que eles estão desempregados, eles estão passando por necessidade. O que dá para fazer? Então leva a cesta básica, mas não fica só no básico. É tão gostoso isso. Eu já tive a oportunidade de fazer isso inúmeras vezes. De você pegar uma família que está necessitando, você vai no supermercado e faz uma compra como se fosse para você. Né? Faz uma mobilização, junta a célula, faz uma vaquinha na célula e vai no supermercado, faz uma compra e leva para essa pessoa. Às vezes é uma mobilização, a pessoa está com dificuldade, sei lá, de pagar a conta de água, a conta de luz, faz uma movimentação e ajuda essa pessoa. Isso é um privilégio. A Bíblia diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então são aspectos super importantes que todas as pessoas, sem exceção, elas precisam de um ou de vários ou de todos esses aspectos aqui do pastoreio. E na verdade, quando elas precisam, é a oportunidade que a gente tem de enraizar esse aspecto do pastoreio. E se nós fizermos isso, queridos, eu sei que nós já temos feito e nós vamos continuar fazendo. De fato, nós vamos ser e já somos uma igreja que está segundo o coração, uma igreja segundo o coração de Jesus. Não é só uma igreja religiosa, teórica, onde as pessoas ouvem lá na frente falar sobre amor, sobre carinho, sobre atenção, mas na prática elas passam por suas lutas, por suas necessidades e não têm o corpo de Cristo próximo. Então esse aspecto do pastoreio é um aspecto super importante. Tem outros aspectos também, mas esses são super importantes, super práticos e super prazerosos de nós estarmos envolvidos com isso. Eu digo isso para você há 26 anos atrás, 27 praticamente, eu decidi dedicar minha vida para o pastoreio, mesmo não sendo pastor tempo integral, no sentido que a maioria entende de ser sustentado pela igreja, mas eu trabalhava fora e ainda hoje trabalho fora, mas eu não abro mão disso, porque é um privilégio muito grande você se envolver na história das pessoas. É um privilégio aqui na terra já, mas eu fico imaginando nos céus, ouvir do grande rei, bem-estar, servo bom e fiel. Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu, vestiste-me, era estrangeiro e hospedaste-me, e assim por diante. Já pensou ouvir isso do grande rei? Com certeza você vai ouvir. Além de ter muita felicidade nesta terra, por ser mais bem-aventurado, coisa dar do que receber, mas também um privilégio grande nos céus. Então eu quero encerrar aqui orando por nós, e esse é um momento muito tremendo da nossa semana, o nosso Tadel, podendo falar para os nossos líderes, e você está muito atento agora nesse momento onde as pessoas estão nas suas casas, né? A gente vai remodelando um pouco aqui a nossa forma de pastorear, porque hoje você deve fazer isso pelo WhatsApp, você deve fazer isso pela internet, pelos aplicativos que nós temos hoje. Mesmo em dias normais, de repente você pode marcar reunião com as pessoas, né? Uma visita virtual através do Zoom, através do WhatsApp, seja lá o que for, de conversar, hoje as pessoas já estão muito habilitadas para isso. Então a gente aproveitar a tecnologia para isso e não sinta isso um peso no seu coração, pelo contrário, sinta isso como um grande privilégio e não deixa ninguém tirar esse privilégio de você. Eu quero aproveitar aqui também para dar uma dica para os irmãos. Hoje, dentro do Live que nós temos, estamos usando o Zoom, né, esse aplicativo. Então fique muito atento às pessoas novas, para incluir as pessoas novas dentro dessa reunião. E quando elas estiverem conectadas na reunião, dá uma evidência para essas pessoas, né? Traz palavras de encorajamento, palavras proféticas, deixa todo mundo abençoar essa pessoa para ela sentir bem um peixe dentro da água, não sentir lá que é uma reunião onde ela é só um espectador. Deixa essas pessoas sentirem muito partes desse mover, porque uma coisa eu estou certo de que já está acontecendo e nós vamos provar isso na prática, que nós somos enviados para essa quarentena. Deus me mostrou isso com cestos, mas a gente vai voltar para a nossa primeira reunião com cestos cheios de frutos, porque Deus está nos dando isso como uma grande oportunidade. Então não perca esse momento, não perca esta oportunidade, vamos usufruir fundo dessa oportunidade que nós temos, dessa quarentena de estar em casa, mas estar ativo como pastor, como filho de Deus e deixar suas raízes e as nossas raízes se aprofundarem em Deus. Amém? No nome de Jesus, feche os teus olhos agora, eu quero orar.
Pai, obrigado, ó Deus, por esse tempo juntos, ó Deus, em torno da Tua Palavra, Senhor, absorvendo esses princípios maravilhosos, Pai, que isso possa encharcar o nosso coração, Senhor. Nós declaramos, Pai, cada um dos Teus filhos, cada líder de life, cada membro, cada líder em treinamento, encharcado com essa unção, ó Deus, do cuidado, do bom pastor. Nós somos essa igreja, Pai, essa igreja que de fato se importa com aquilo que o Senhor se importa, Pai. Não queremos ser conhecidos, ó Deus, como apenas uma igreja bonita, uma igreja grande, ó Deus, mas queremos ser conhecidos como uma igreja de pastores verdadeiros, Pai. Nós declaramos essa unção sobre as nossas vidas. Eu oro agora, Deus, por cada um dos Teus filhos, ó Deus, que estão nas casas, ó Pai, nesse tempo, ó Deus, de quarentena. Eu quero declarar a paz de Cristo que excede todo entendimento, guardando os corações e as mentes em Cristo Jesus. Nós repreendemos, ó, o espírito de tristeza, espírito, ó Deus, de angústia. Declaramos, ó Deus, a Tua bênção sobre cada vida. Declaramos, Pai, a Tua igreja florescendo, Senhor, florescendo como nunca antes, Pai. Eu declaro, ó Deus, uma unção de cura, Pai, uma unção de crescimento, uma unção de conquista. Eu oro, ó Deus, pelo suprimento na vida de cada um. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu declaro essa unção, Senhor, sobre cada casa, Pai, que nós possamos ter a nossa vida enraizada na Tua palavra, que a fé de Cristo, Senhor, viva, possa trazer os milagres no coração dos Teus filhos. Nós repreendemos todo medo, Pai, nós só temos temor do Senhor e de mais nada. Declaramos essa unção sobre cada vida, Pai, no nome de Jesus. Nos dá, Senhor, olhos para enxergar esse tempo de oportunidade, Pai, para que nós possamos crescer, ó Deus, crescer em qualidade, crescer em quantidade, e assim exaltar e glorificar o Teu nome. Nós abençoamos a nossa nação também, que o Senhor possa, Deus, trazer a Tua paz, ó Deus, Senhor, o Teu alívio, Pai, sobre a vida das pessoas. Oramos pelos líderes, pelos governantes, Senhor, que o Senhor possa dar sabedoria no momento como esse, Pai. Nós repreendemos toda a confusão, declaramos a Tua bênção, Pai, no nome de Jesus. Declaramos o nosso amor e a nossa devoção a Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, queridos. Deus abençoe e nos vemos em breve.